Amados, bom dia a todos. Privilégio poder partilhar com vocês. Vou aguardar um pouquinho alguns irmãos entrarem, mas eu fiz uma pergunta aqui, ainda não veio resposta. Agora com mais gente ela vai aparecer. Alguém me diga o que foi que o pastor Antônio ministrou ontem, o que ele partilhou ontem. Você sabe, Wesley? Estava presente ou não? Qual personagem? Tem alguém aí que lembra? Você fala aqui, né, compartilhamento, sim, ele compartilhou, eu até compartilhei junto com ele, foi a história de Davi, quando ele sai para guerrear, sem ser Clag. lá com os amalequitas. 1 Samuel 30, Davi e Clag, né? exatamente, É contra até os uma amalequitas. palavra que ele partilhou também lá no Legendários. Exato, essa aí. Restauração de Davi. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de um personagem. Aí, ele chegando aí. Hoje nós vamos falar do personagem que viveu a mais profunda restauração em toda a Bíblia. Alguém se arrisca? Vamos lá? Pode pensar aí, tá valendo para todo mundo. O personagem que eu julgo, bom, vou porque eu julgo, né? Porque a gente se identifica com histórias de restauração. Cada personagem tem a sua história de restauração. Por exemplo, amanhã eu vou começar a falar sobre restauração de mulheres, porque não falamos ainda, só falamos da restauração de homens, né? Amanhã eu vou falar com a pastora Joisele sobre a restauração de mulheres. Estamos pensando aqui em Esther, estamos pensando em Ruth, Noemi, e falei para ela, falei, ó, chegou uma hora aqui que eu quero falar sobre a restauração. Pode abrir o microfone se vocês quiserem, não tem problema não. Falaram aqui José, falaram Paulo. Eu acho que cada um de nós, de uma certa maneira, se identifica, né, com personagens da palavra de Deus que viveram grandes restaurações, mas vocês ainda não acertaram. Vamos lá. Quem quer tentar? Cada um tem que dar um palpite. Quem é o personagem que viveu a restauração mais profunda em toda a palavra de Deus? Vai chutando aí, ó. Uma hora, Jó, Gabriel Damasceno. Acertou. Ninguém viveu uma restauração mais profunda do que a de Jó. É conhecido, inclusive, como o modelo de paciência, né? O modelo de perseverança, de espera. Tem até uma expressão, né? Não, tem que ter paciência de Jó, porque de fato ele suportou uma, uma situação assim extraordinária. Bom, quero louvar a Deus, né? Estamos aqui num domingo pela manhã e tê-los aqui alegra muito meu coração. Eu não sei como é que foi ontem, mas você sabe, todos os dias tinha 60, 70 pessoas e ontem deve ter tido um pouquinho menos porque era sábado. Tem lembrança, Antônio? Pastor Antônio? Né, pastor, eu acredito que a gente chegou na casa dos 40 ontem. Em algum Muito instante, bem. 40 e poucos, né? Mas ainda assim foi um tempo muito poderoso, foi muito bom ainda poder estar. 49 a Grazi está. Não, então é o domingo aqui que a gente está lutando aqui, ó, para chegar em 20. Mas está tudo certo. Hoje nós vamos, nosso culto tem um alvo hoje, né? Falar sobre a restauração do altar familiar. Mas nós continuamos aqui pela manhã, nessa primeira hora do dia, consagrando a nossa premissa aqui, né? Logo pela manhã, nesses 12 dias, ainda temos mais 5 dias, mais a semana útil aí pela frente, falando sobre personagens que viveram profundas restaurações. E eu me alegro muito que você tenha essa disposição de estar aqui. Eu não critico ninguém que queira dormir um pouco mais no domingo pela manhã, mas nós fizemos uma escolha, né? Ontem eu pedi ao pastor Antônio, assim, de pronto,
A escala ficou um pouquinho furada ali e ele ministrou para mim para que eu pudesse descansar para viajar. Eu precisava, sabe, todo dia acordando cedinho, fazendo uma programação extensa lá com a família. E ontem eu pedi para ele fazer para que eu pudesse descansar. Depois eu vim dirigindo de lá aqui mais de 9 horas, né? E aí eu falei, opa, para conseguir dirigir eu preciso descansar. Então não estive presente ontem. Quero agradecer ao pastor Antônio de me cobrir ali e deixar tudo certinho de me representar. Tive a ilustre ajuda do pastor Wesley Gonçalves, que foi quem me deu suporte todo o tempo, me ajudando ali. Essa semana ele não vai ter para onde correr, ele vai aparecer aqui também, ele vai ter que compartilhar. Eu queria que os irmãos soubessem que eu não peguei um livro ou fiz grandes reflexões sobre esses personagens. Eu deixei cada pastor escolher o personagem. Os dias que não tinha, eu mesmo escolhi, mas cada pastor escolheu um personagem ou dois e ele mesmo veio montando um esboço, pesquisando alguma coisa, só os tópicos, só os pontos, não tem nenhuma necessidade de ter um esboço. É ter o personagem e pensar no que ele sofreu e em como ele foi restaurado, para a gente poder enxergar. Você sabe que testemunho é uma coisa muito poderosa, né? O testemunho das pessoas nos produz muita identificação conosco. E o testemunho de personagens bíblicos também produz muitas identificações conosco. E aí, Deus fala de uma maneira que não depende de uma grande revelação, de um grande esboço, de uma grande explanação. Depende dessa identificação e dessa disposição de compartilhar. Eu não sei se você percebe, mas talvez o que mais me interessa é os 20 minutos de compartilhamento, que poderiam ser até maiores. Dou uma base para você, para a gente poder ter tempo de compartilhamento, porque é na hora que a gente fala que a gente encontra os testemunhos, as histórias, o que está acontecendo. Então, um dos testemunhos aqui que me impactou, ela está até aqui presente, foi o testemunho da Jéssica, né? Assim como o testemunho da Cleide e de tantos outros que eu sei que às vezes você nem fala ou nem está disposto a falar, ou está na cama e não quer abrir a câmera, mas que vive um testemunho de restauração. Eu estou percebendo uma coisa assim nesses últimos tempos que eu falo, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Eu estou percebendo o quanto eu parei de falar da minha história de restauração. Todo mundo pensa que o pastor Edson Júnior nasceu em berço evangélico, vive há décadas na presença de Deus e nunca teve luta, nunca caiu. As pessoas ficam sabendo só pequenas pílulas, né? Pequenos trechos da minha história. Eu percebo que o meu filho, né, o Miguel, e às vezes até a Maria não sabe de algumas partes importantes da minha história. Eu falei, meu Deus, vou ter que passar, dar testemunho. Aí eu viajei com a minha irmã e com o meu cunhado e também contamos um monte de histórias, coisas que eles não sabiam. E eu falei, Senhor amado, acho que eu tenho que falar mais da restauração de Edson Júnior e de Joisele. Glória a Deus. Amados, vou pedir para Sandra hoje. Sandra, abre o microfone, ora conosco, começa esse dia agradecendo a Deus. Deixa eu te assustar logo cedo. Só fala, Deus, obrigado por esse domingo de manhã, por esses irmãos aqui. Pode ser? Pastor, isso me mata com a faca da cozinha. Faz Graça o e quê? paz. O pastor me mata com a faca da cozinha. Tá vendo? Aí, você fica aí de bobeira. Mas eu vou ficar até o final, pastor. Tá? Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Vamos lá. Senhor, muito obrigada por mais esse dia. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada pelo alimento da palavra logo na parte da manhã. E que Deus abençoe a todos.
aqueles que não puderam participar e que nós que estamos participando também. Amém, pastor. Amém. Isso. É isso aí. Rapaz, que privilégio ver a Sandra orando, hein? Quem te viu e quem te vê, Sandra. Wesley, eu vou contar o testemunho da Sandra. A Sandra rodeou a gente 10 anos, não mais, uns 12. Ela chegou no primeiro prédio nosso. Depois, no segundo prédio, nós moramos vizinho dela. Assim, em prédio da igreja, uma casa e depois a casa dela. E ela ficava escutando o culto de longe. E ela falava para os filhos assim: vocês têm que ir para a igreja, hein? Não sai da igreja, não. Fica firme na igreja do pastor Edson Júnior. Gosto muito dele. Mas ela mesma não ia. Até o dia que ela se rendeu e permitiu, e Deus está fazendo uma obra de restauração muito bacana. Glória a Deus pela sua vida, Não, Sandra. não, pastor, foi nos 3 prédios. Tá? Cesar Alvim frequentei mais. Ah, então, mas ela conhece os 4 prédios que a gente teve. Mas eu lembro de uma época que a gente morou num prédio, a gente esteve num prédio que era do lado da casa dela. E aí ela Tá, escutava de lá, mas não vinha. Eu falava, mas você escuta? Ela falou, gosto tanto de ouvir o louvor. Era a única vizinha que nós já tivemos que, de fato, gostava de ouvir o louvor. Não ficava incomodado. Glórias a Deus, amados. Deixa eu pegar as minhas anotações. Hoje nós vamos falar sobre a restauração de Jó. O livro de Jó tem 42 capítulos e toda a história de declínio e a história de restauração de Jó se concentram em 3 capítulos. 1 e 2, declínio, e o capítulo 42, a restauração. Mas esses outros 39 capítulos, esse miolo, conta uma história extraordinária das coisas que Jó fez, dos diálogos que teve com Deus. Um livro teológico profundo, de muita sabedoria, escrito num formato de poesia hebraica e que revela o diálogo de um homem maduro, temente, inteligente, justo, né, para o seu tempo, a seu modo. Esse é o testemunho que Deus dá a respeito de Jó. Eu sei que você conhece a história, a gente poderia ler, mas eu confesso que em algum momento desse ano eu quero parar para poder estudar os diálogos de Jó, porque a história de Jó é extraordinária. Apesar de Jó não ter blasfemado contra Deus, Jó questionou a Deus e Jó até mesmo desafiou a Deus. Jó disse: Deus, desce aqui e responde as minhas perguntas, né? Eu fiz uma anotação aqui. A palavra diz que Jó ergueu aos céus a mesma pergunta, que é: por que, Deus? Por que que está acontecendo comigo? Então as pessoas pensam que Jó não questionou, que ele não. A Bíblia diz que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. A Bíblia diz que ele falou com Deus assim de maneira muito dura. Ele fez a mesma pergunta 16 vezes, expôs a sua queixa e a sua dor 34 vezes. E a resposta de Deus em todo esse tempo foi o silêncio. Somente o silêncio. Deus não respondeu nada. Porém, quando Deus fala, Deus também não responde nenhuma pergunta de Jó, mas faz para ele 70 perguntas. Inquire ele 70 vezes. E aí Deus vai perguntando: quem formou os céus e a terra? Quem detém o governo de todas as coisas? Deus vai, ao invés de responder as queixas de um homem ali amargurado, enfermo, fragilizado em todos os sentidos, né? Porque a história de Jó, ele perdeu tudo. A gente pode colocar que ele perdeu pelo menos em 3 blocos importantes, né? Ele perdeu os seus bens, ele perdeu os filhos, a família, e depois ele perdeu sua própria saúde. Isso tudo é muito duro. Quando essas coisas nos afetam, nós não chegamos nem perto da experiência de perda de Jó. E
Olha, eu posso dizer, talvez você se identifique com algum personagem, ele possa ter sofrido de uma tal maneira, ou talvez até por mais tempo, ou de uma maneira diferente, mas o sofrimento de Jó, a descrição do sofrimento de Jó é muito difícil. Então, eu vou ler alguns versos para você, só para você entender. Eu sei que você conhece a história. Deus dá um bom testemunho de Jó na presença nos céus, enquanto Satanás vinha de passear na terra, ele se encontra entre os anjos de Deus e Deus faz uma pergunta: Viste o meu servo Jó, homem temente e reto que se desvia do mal? E Satanás acusa Deus de dar tudo a Jó, de cercar Jó de tal maneira que seria muito fácil adorar a Deus, sendo um homem tão próspero, tão abençoado, como se a bênção de Deus fosse o motivo de Jó adorar a Deus, mas Deus dá uma permissão em fases para ele estabelece um limite, mas dá uma permissão em fases para que Jó possa de fato, para que Satanás possa de fato tocar em Jó. E aí é isso, toca nos bens, toca nos filhos. Jó tinha 10 filhos, toca na saúde na verdade, o diabo destrói tudo na vida de Jó, só não lhe tira a vida, né? O próprio Deus colocou isso como um limite na sua soberania, mas Deus estava dando um testemunho assim universal a respeito do seu poder e daqueles que vivem com Deus. E Jó não tinha nada a ver com isso, mas de uma certa maneira ele é o atingido por toda essa situação. Então, a doença que esteve sobre Jó, inclusive ela é definida atualmente pela medicina, chamada de síndrome de Jó. É uma doença de erupções cutâneas, erupções na pele, é uma doença purulenta que apodrece a carne, é uma doença profundamente dolorida, de mau cheiro. Mas eu peguei algumas descrições só para você ter noção. A Bíblia diz assim, Jó 18:13, a doença devora a sua pele e essa peste rói os seus membros. Em Jó capítulo 2:7, a Bíblia diz assim: E Satanás, saiu da presença de Jeová, Javé, e feriu Jó com feridas graves, desde a planta do pé até a cabeça. No verso 8, então Jó pegou um caco de telha para se coçar, sentado no meio da cinza. Né? Você tem outros textos que falam que à distância os amigos sentiam um mau cheiro, as pessoas se afastaram, os familiares se afastaram. E aí, Jó, capítulo 7, verso 5, o próprio Jó diz assim: a minha carne está cheia de vermes e feridas, e a minha pele rompe-se e supura. Né? Está falando assim de uma condição muito deplorável. Então, se nós formos nos detalhes, nós entenderemos que o sofrimento de Jó, nas suas diversas fases, foi muito desafiadora, porque ele de fato chegou ao limite, chegou às portas daquilo que um homem pode suportar. Então, você sabe que no Antigo Testamento, para um judeu, não existia sofrimento sem causa. Todo sofrimento era causa de um castigo. Lembra do que falaram lá para o cego? Quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele? Quer dizer, não tinha, como é que ele poderia pecar se ele não tinha nem nascido? Olha o tipo de pergunta. Ou foram os seus pais? Porque as pessoas entendiam que toda enfermidade era um tipo de castigo. Toda lepra era um tipo de, de maldição. E Jó não teve meramente uma lepra, foi algo muito mais grave. E aí eu queria usar aqui o texto de Tiago, capítulo 1, versos 2 e 4, que diz: Meus irmãos, tenham por motivo de grande gozo o fato de vocês passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da sua fé produz perseverança, e a perseverança tem a sua obra aperfeiçoada, para que vocês sejam perfeitos e completos, e não fiquem nada deficientes, e não falte nada. Então, as provações, elas nos ensinam muito. Se nós pudéssemos apagar da nossa memória todos os nossos sofrimentos, nós apagaríamos também os aprendizados da maturidade. Eu não estou aqui querendo dizer para você que é necessário sofrer para ser maduro, mas eu posso te garantir que o sofrimento produz maturidade quando você é capaz de olhar para ele com a ótica correta. Então, hoje eu quero ajudar você a entender algumas fases do sofrimento
de Jó, para que a gente possa aprender a lidar com o sofrimento. Então, na primeira fase, Jó é atacado nos seus bens materiais. Capítulo 1, do verso 1 ao 22, a Bíblia diz, a partir do verso 13, que ele perdeu os seus bois, seus jumentos e os seus servos. Depois, no verso 1, 16, ele perdeu as suas ovelhas, mais servos. No verso 17, perdeu os seus camelos e mais servos. Eu não lembro o número aqui, mas se eu não tiver confundido, 7.000 e 3.000, 7.000 cabras, 3.000 camelos, alguma coisa assim, 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. Jó era, de fato, o homem mais próspero do seu tempo, porque as ovelhas apontavam para tudo que era usado para fazer roupa, as roupas dos nobres eram feitas de lã, então era como se ele tivesse uma indústria têxtil. E ele tinha também, como se fosse uma transportadora, né? A gente gosta de usar essas ilustrações para você entender a medida de riqueza que ele tinha. Então, quais foram as suas perdas? Todos os seus bens, bois, jumentos, servos, ovelhas, camelos. E aí, por fim, nos versos 18 e 19, ele perde os seus filhos. Os filhos estavam ajuntados numa reunião familiar e a Bíblia diz que veio um vento, derrubou a casa onde eles estavam e uma ação maligna, satânica, diabólica, e matou todos os seus filhos. Ora, a maior parte de nós aqui não sabe o que é perder um filho, quanto mais um filho em fase adulta, né? A não ser que tiver alguém bem maduro no nosso meio. Eu, pelo menos, não sei o que é perder um filho, não passei por essa dor ainda. Essa é uma dor que a psicologia recomenda, assim, não é que recomenda, é que nós não deveríamos passar, deveriam ser os filhos que sepultam os pais, jamais os pais que sepultam os filhos. É considerada nos graus de intensidade da psicologia, a maior dor é a dor de perder um filho. E aí, que resultados nessa primeira fase, as percas dos bens e dos filhos produziu? Produziu humilhação. Jó foi completamente humilhado, reconheceu seu estado de profunda desgraça e, mesmo diante disso, a Bíblia diz que Jó não pecou contra Deus e manteve a sua integridade. A segunda fase é o ataque ao seu corpo físico. Um ataque à sua saúde está ali na altura do capítulo 2. Quais foram as perdas? Jó reconheceu, né, aliás, Satanás sabia que o sofrimento na vida física, na enfermidade, pode levar o homem a blasfemar a Deus. Ele foi ali a última cartada de Satanás, foi essa, né? A última cartada ali que Deus tinha permitido a Satanás foi essa. Então ele recebeu tumores em todo o seu corpo, sofreu essa coceira generalizada, dores intensas, e a sua carne em estado de putrefação, atraía vermes. Então a descrição é muito ruim. Ele fedia à distância. As pessoas as pessoas se afastaram dele de tal ponto que você sabe que 3 amigos foram consolar. 3 amigos, Eliúde, Zofar e Bildade. Esses 3 amigos foram consolar Jó. A Bíblia diz que eles ficaram de longe, choraram em alta voz, estabeleceram ali uma espécie de jejum, e Jó capítulo 2, verso 17, altura do 18 ali, ele fala o seguinte: a Bíblia diz que eles passaram 7 dias e 7 noites olhando para Jó sem dirigir uma única palavra. Na cultura hebraica daquele tempo havia uma crença de que um jejum completo de 7 dias, sem nem palavras, um jejum assim absoluto, resolveria qualquer questão. Por isso, quando eles terminaram o jejum de 7 dias e não havia resolvido aquela questão, eles começaram a entender que talvez Jó tivesse feito alguma coisa. E aí você sabe que esses amigos começam a usar argumentos filosóficos, sociológicos e teológicos, cada um deles falando de uma área. Não vou me debruçar aqui em cada área especificamente, mas eles começam a usar os argumentos que eles tinham para dizer que Jó tinha, de fato, feito algo contra Deus. Então, nessa segunda fase, qual foi o resultado? Ele reconhece que de Deus ele pode receber tanto bem quanto mal e suporta as críticas dos seus amigos. Então, durante todo o livro, ele
faz questões a Deus, ele faz perguntas duras, ele faz afirmações, ele inquire Deus, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, ele reclama dos seus amigos, você sabe que ele tem uma crise no casamento. A situação de Jó foi difícil, né? A esposa diz para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. A melhor tradução não é essa. A melhor tradução é: presta o seu último culto a Deus e morre. Ok? A ideia da esposa é: pede para si a morte. Se arrepende diante de Deus, pede para si a morte. Então, a tradução mais correta seria: presta o seu último culto a Deus e pede para si a morte, como pedido, né? Como reflexo do seu último ato de adoração. Isso é muito duro quando vem de nós. E quais foram, então, os resultados dessa segunda fase? Ele reconhece que de Deus pode receber tanto bem quanto mal e suporta as críticas dos seus amigos, né? Acho que eu tinha falado sobre isso. Mas aí, saltando um pouquinho, nós não temos tanto tempo quanto eu gostaria, mas saltando um pouquinho do capítulo 1 e do capítulo 2, que tem toda essa descrição, que inclusive vale a sua leitura, você vai ver a calamidade da vida de Jó, você vai ver que Jó era um homem reto, que Jó sacrificava pensando que talvez os seus filhos pudessem ter blasfemado assim, pensado algo contra Deus, pecado no pensamento, no entendimento. Né? Talvez no seu coração, no seu entendimento, os meus filhos tenham falado e pensado alguma coisa contra Deus. Mas aí você tem, então, no livro, depois de todas essas perguntas teológicas, deixa eu pegar uma anotação aqui. Só para confirmar lá, Jó capítulo 2, verso 13. Ó, e assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia palavra alguma. Ele vem para falar de tudo que era a experiência da religião, Bildade fala tudo que era a experiência da filosofia, Sofar discute tudo que eram os aspectos da vida social, o campo da sociologia, e você sabe, ou pelo menos pode saber agora, que tem um quarto amigo. Um quarto amigo pelo qual Jó não ora. Um quarto amigo que não é repreendido por Deus. Um quarto amigo que aponta para um tipo de Cristo. Ele é chamado Eliú. Essa é uma história extraordinária. Então, quando a gente fala que Deus restaurou a sorte de Jó, os 3 amigos de Jó, ninguém fala de Eliú, porque Eliú é uma aparição, provavelmente ali uma cristofania, né? Uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Eliú produz uma medida de consolo para Jó, e ele não entra nessa conta dos 3 amigos a quem Deus cirou, né? Outra coisa interessante para te falar aqui para a gente aprender com relação ao sofrimento, é nós entrarmos então nessa terceira fase da restauração. O texto de Zacarias, capítulo 9, que é um dos textos básicos para nós, diz assim: voltem, ó prisioneiros da esperança, voltem à fortaleza de Sião, porque eu restaurarei em dobro tudo que vocês antes possuíram. Então, eu comecei a falar sobre isso. Os 2 pastores que falaram disso foi o pastor Luiz Nardi e eu. Deus faz a restauração em dobro. A promessa de restauração de Deus é restaurar o dobro, ok? Eu sempre digo que qualquer empresário arriscaria perder todo o seu patrimônio se ele tivesse a garantia de que em 9 meses ele dobraria o patrimônio. Claro, o sofrimento de Jó, talvez ninguém queira entrar pontualmente. Mas os teólogos entendem que o sofrimento de Jó durou aproximadamente 9 meses. Ok? Eu não sei dizer porquê, nunca estudei isso, não fui atrás disso. Mas de que foi um período definido, um período determinado. E Jó recebeu tudo depois. Então, qualquer um gostaria de arriscar o seu patrimônio se ele tivesse a garantia. Não existe isso no mundo natural, é só uma questão sobrenatural. Mas qualquer um arriscaria o seu patrimônio se em 9 meses ele tivesse a garantia de que tudo seria dobrado. Mas essa é a forma como Deus faz a restauração em dobro. O que foi que o pastor Luiz Nardi falou? Ele não falou bastante, porque ele falou isso em momentos de abertura de culto,
principalmente de ofertas, é que a restauração acaba sendo, na verdade, não 100%, mas ela acaba sendo 120%. Por quê? Porque era um princípio, não, uma lei no Antigo Testamento de que aquilo que o ladrão te roubasse, quando ele era pego, quando ele era descoberto, ele tinha que devolver o dobro e a quinta parte, são os 20%, a quinta parte em cima. Então, quem falou isso foi o pastor Aloysio, né? Ele fez uma pregação sobre isso. O que é a restauração maior que o dobro? É uma restauração é uma restauração completa, que tem o dobro, mais 20% acrescido. Porque quando você encontrava o ladrão e o que ele tinha roubado, ele era obrigado, ele tinha roubado de você 100, ele tinha que pagar, ele tinha que restaurar, não era só devolver os 100, ele tinha que devolver 200 mais a quinta parte, tá entendendo? Ele tinha que restaurar o dobro mais a quinta parte. Era a forma era como uma multa, como juros, não é juros, mas uma multa, um castigo pelo dano causado ao outro. Então, essa ideia do texto de Zacarias, de nós sermos prisioneiros da esperança, ela procede exatamente dessa experiência de Jó. Aí você fala, por quê? Porque Jó é o primeiro livro da Bíblia, é o livro mais antigo. Não sei se você sabe, mas Jó é um livro mais antigo do que os do Pentateuco. Ok? Historicamente, o livro mais antigo é o livro de Jó, que contém uma sabedoria, assim, inclusive científica. Tem coisas científicas que os homens estão questionando até hoje, que estão descritas lá. Uma dessas, por exemplo, por que eu vou entrar nisso? Meu Deus do céu, tanta curiosidade. Mas, enfim, você sabe que, eu não sei em que século Galileu Galilei provou que a Terra era redonda, o livro de Jó já falava sobre isso. O livro de Jó fala até de dinossauro, mas eu não vou entrar nisso hoje, não. Vamos à terceira fase, então. Então, veja bem. Primeira fase, Jó é atacado em todos os seus bens materiais e perde os seus filhos. Segunda fase, ele é atacado na sua saúde física e é acusado pelos seus amigos. E na terceira fase, nós estamos então lá no último capítulo do livro, capítulo 42. Eu vou fazer um pedido, pastor Wesley, lê para nós, por gentileza, capítulo 42, do 1 ao 17. Tem Bíblia aí? Você é pastor, né? Tá certo, tem que ter Bíblia. Do 1 ao 17? Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei das coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas coisas a Jó, diz também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem, pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamete fizeram o que o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero
e lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou. Até o 13, tá? Pode continuar, vai até o 13. Tá. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. É aqui, porque depois vai ser só os nomes desses filhos, e a Bíblia diz que ele morreu, viu os filhos dos seus filhos até a 4ª geração, e morreu em farta velhice, farto de dias na sua velhice. Jó viveu mais 140 anos para desfrutar dessa restauração em dobro, recebeu aí presentes de todos os seus familiares, foi consolado e teve filhos e filhas. A gente gosta de falar um pouco mais do sofrimento, né? Por incrível que pareça, isso de alguma maneira nos toca muito, nos produz muita identificação. Mas é importante falar também da restauração, porque é isso. Jó tinha 7.000 carneiros e ovelhas, passou a ter o dobro. Jó tinha 3.000 camelos, passou a ter o dobro. Jó tinha jumentos e... Jumento e o que mais aqui? Tem mais um animal aqui. Junta de boi. Junta de boi. Ele tinha tudo isso e experimentou o dobro disso, desfrutou disso. Mas o que de fato acontece? Por que eu pedi para ele ler esse capítulo? Porque no verso 5, Jó fala: eu te conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia teologicamente, eu te conhecia de tudo que eu aprendi, de tudo que eu havia experimentado a partir da sabedoria, né? O livro de Jó é um livro de sabedoria, é tudo que eu tinha ouvido a partir da sabedoria, mas agora eu te conheço face a face. Ou seja, a aprovação levou Jó, não a aprovação, né? A prova, a aprovação, o teste levou Jó, de fato, ter uma experiência de intimidade profunda com Deus. Então, ninguém deseja perca nenhuma para poder crescer em Deus, mas no meio das perdas, nós podemos, de fato, crescer em Deus. Outra coisa, mudou a forma de culto. O verso 6 ele diz assim: por isso eu me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Jó entrou numa outra esfera, no formato como ele cultuava a Deus, porque agora ele se arrependia da forma que fazia antes. A forma anterior era cheia de justiça própria e era cheia de medo. Sabe, Jó falava assim: o que eu temo me sobreveio. Se você ler lá no primeiro capítulo, aquilo que eu mais temo me sobreveio. Então, Jó tinha medo. Medo dos seus filhos estarem pecando contra Deus, medo de perder as suas coisas, e ele foi confrontado exatamente nisso. Outra coisa importante a gente pensar é que o fato de Jó ser justo, mesmo aos olhos de Deus, ser um homem reto que se desviava do mal, não o impediu de viver uma medida de sofrimento. Tudo bem, é um homem do Antigo Testamento, mas isso faz com que a gente compreenda que o sofrimento, as perdas, são um fato da vida. A outra coisa é que ele se tornou um intercessor dos seus amigos. Foi o próprio Deus que exigiu ali do verso 7 ao 9 que ele intercedesse pelos seus amigos. Os seus amigos também eram homens que conheciam a Deus, mas eles foram repreendidos por Deus. E eles só foram restaurados a partir da intercessão de Jó, essa experiência de orar por 3 amigos que a gente conhece muito bem, né? Outra coisa é que a sorte de Jó foi mudada, não num passe de mágica ou como fruto da recompensa do fato dele não ter blasfemado contra Deus, mas foi exatamente quando ele obedecia a Deus em relação a orar pelos seus amigos, porque ele estava orando pelos amigos que o haviam acusado. Veja que ele tem que viver uma história de perdão, de restauração. É difícil você. Um dos segredos para você restaurar com uma pessoa quando você está em crise é orar por ela, porque é difícil você amaldiçoar quem você ora. É difícil você ficar com raiva de quem você ora. Então, eu vou te falar uma coisa.
Pessoas que têm dificuldade de perdoar o outro, elas precisam orar pelo outro, conscientemente. Então, mesmo que o outro esteja orando junto com ela e ela está concordando, depois ela vai aprendendo a falar, ela no começo não vai conseguir falar muito bem a respeito daquilo, mas quando você chega diante de Deus, apresentando a vida de uma pessoa, e depois você começa a orar por ela, fatalmente o seu coração muda. Então a sorte de Jó foi mudada enquanto ele orava pelos seus amigos. E aí, por último, essa situação de que o estado final de Jó sobrepujou o dobro do seu estado inicial. Então, duas coisas para terminar aqui, que eu fui além do que eu gostaria, do que eu deveria, duas coisas para a gente aprender com o sofrimento. Número um, o sofrimento não é eterno, ele tem tempo. Ele tem tempo de duração, por mais profundo que ele seja, ele tem tempo. Então, Deus, em algum momento, se levanta e se revela como um redentor. A outra coisa é que o sofrimento pode produzir toda essa medida de transformação. Essas provações que passamos, elas cumprem um propósito. Então, eu não sou o tipo que acredita que Deus traz sofrimento para que nós possamos aprender uma lição. Porque eu não ponho meu filho em sofrimento. Eu não ponho doença no Miguel para ele aprender. Eu não falo para o Miguel, deixa ele andar descalço que ele vai ficar com a garganta doendo para ele ver como é que é bom andar descalço. Eu não faço isso. Você não deixa a criança tomar um choque, deixa ela ver só para ela tomar um choque, para ela ficar esperta e ela vai queimar o dedo. A gente não faz isso, quanto mais Deus que é um pai extraordinário. Porém, a vida entra em estados de sofrimento. É um fato da vida. E quando a gente entra nesse lugar, é preciso entender que Deus tem um grande espaço. Deus mexe com o nosso coração e tem espaço para fazer toda a obra de restauração. Então, eu termino aqui dizendo a você que não só Deus é um Deus interessado em restaurar o dobro de tudo aquilo que um dia nos é tirado, ou quando nos é tirado, ele restaura o dobro, como ele nos aprofunda no relacionamento, se torna íntimo, se revela, nos ensina, nos instrui e produz a sua medida de bondade, que é sempre muito mais abundante do que qualquer perda que possa ter acontecido na nossa história. Então, eu termino dizendo um ditado. Não é bíblico, mas é um bom ditado. Mas tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Amém? E queria abrir aqui, nós temos alguns minutos para a gente poder compartilhar. Pode fazer fila aí, me ajuda hoje que tem menos gente aqui nessa reunião. Vamos lá. Pode começar, Neilton. Parece que você já foi Jó alguma vez na vida? Amém, pastor. Só na questão dos bens que eu acho que não, né, pastor? Dos bens aí. Mas glória a Deus, pastor. Bom dia a todos, graça e paz. Estava aqui refletindo, né, sobre primeiro como que o inimigo, ele atacou Jó. Aí vem falando sobre, né, Deus me trouxe aqui, primeiro ele ataca a alma de Jó, né, retirando a questão dos bens, a questão dos filhos ali, ele produz uma dor na alma dele, para depois produzir uma dor física, né? Então, é uma das estratégias que o inimigo, primeira coisa, tenta colocar ali na nossa mente, fazer com que as circunstâncias que de uma certa maneira fogem do controle, a gente não consegue controlar, é a primeira coisa que ele tenta atacar. Mas o que mais me chamou a atenção é porque no começo, quando o senhor começou a ministrar, eu falei, não, mas Jó, a maioria dos outros que o pastor falou sobre restauração, eles tinham, de uma certa maneira, cometido algum pecado, eles vinham, de uma certa maneira, com alguma coisa precisando ser restaurada, né? O que precisava ser restaurado em Jó, né, para Deus permitir? E aí me trouxe aqui o que o senhor falou agora, a intimidade, né? Esse verso que o senhor falou, eu te conhecia de falar, né? Então, esse sofrimento que causou a Jó, a restauração trouxe intimidade com Deus, porque de uma certa maneira Jó não tinha ainda intimidade com Deus, e através disso ele pôde ter essa intimidade com Deus, né? E é o que o senhor falou, de uma certa maneira, às vezes a gente pensa que está tudo
no prumo ali, que a gente está andando e está caminhando e está tudo certo. E não é que Deus ele vai querer que a gente passe por esse sofrimento, mas a vida vai trazer esse sofrimento e a gente consegue alinhar e aprender com isso e ganhar mais do que tudo a restauração, que eu acho que a intimidade com Deus ela é maior do que qualquer bem material ou qualquer outra coisa que possa trazer sobre nós, né? Mas foi isso, pastor, foi isso que Deus trouxe no meu coração, né? E com certeza, em alguma medida da vida aí a gente passa por isso, né? Eu quando eu cheguei também no ministério, eu praticamente cheguei de uma maneira que eu achava que não tinha, que eu via somente a parte de prosperidade ligada a finanças, né? Eu não via a questão de filhos, a questão de casamento, né? E a grande restauração, praticamente a grande restauração da minha vida foi a restauração do meu casamento. Mas de uma medida que onde eu e a minha esposa nós possamos passar por processo de perdão, processo de ensino também, de tratamento, porque eu tinha uma certa visão de achar que eu era certo em tudo, né, que acontecia dentro da minha casa. Justiça própria é igual o João. De justiça própria, né, Tudo que certinho. a minha ótica era a única ótica certa aqui dentro de casa, né? Então, se alguém estava fazendo errado, é porque não estava seguindo a minha ótica. E aí Deus vem e trabalha e restaura, e Ele vai trazendo momentos, né, que vai acontecendo. Fisgado pela isca de Satanás, né? E ontem eu vi o Flávio pedindo o livro lá, eu falei, ó, Flávio, vamos contar meu testemunho. Obrigado, Neilton. Isso, pastorzão. Deixa eu deixar a Grazi falar, porque depois que abrir para os pastores, aí a chamada vai embora, não tem mais jeito. O pastor fala mesmo. Fala aí, Grazi. Graça e paz, bom dia a todos. Bom dia. É muito interessante o senhor falar sobre Jó, porque antes de eu conhecer a história de Jó, só pelo ditado, né, popular, eu queria ser como Jó, queria ser como Jó. Aí, a partir do momento que eu conheci a história de Jó, eu falei, não, por que as pessoas falam que quer ser como Jó? Né? Porque Jó perdeu o filho, perdeu, né, tudo, foi atacado na saúde, e eu lembro de quando eu entrei na Edificar, eu entrei no ano da restauração, e foi um ano bem difícil para mim, porque eu entrei, né, eu fui para o encontro, decidida a mudar a minha história mesmo, não queria mais saber de casamento, né, eu queria viver junto com os meus filhos, e estava passando por algumas coisas delicadas em relação aos filhos. Então, meu casamento foi restaurado, mas eu perdi um pouco a minha identidade como mãe, porque eu lembro de que quando eu fui para o encontro, eu estava indo para o pós-encontro. Foi quando eu recebi pela primeira vez a notícia de que o meu filho mais velho tinha sido preso. Eu lembro de como eu fui acolhida. Eu cheguei à delegacia, mas não encontrei onde ele estava. Aí eu lembro que eu falei pro Luciano, me leva pro pós-encontro. Depois do pós-encontro, eu vejo o que eu faço. E eu falo que a palavra do pós-encontro foi a palavra que fez eu permanecer até hoje. Foi a palavra que fez eu ter a clareza de como que eu ia ser atacada pelo inimigo e como eu deveria agir, né, para permanecer. Então eu vejo restauração em muitas coisas na minha vida. Meu casamento foi restaurado, a minha identidade de filha foi restaurada, a minha identidade de mãe levou alguns anos para ser restaurada, até eu entender que não tinha a ver com os meus erros, com as minhas escolhas, as escolhas dos meus próprios filhos. E ter tido o Daniel foi um sinal de Deus, porque eu tinha certeza que eu não seria mãe de outro filho homem. Eu orei por esses anos todos
E falei, aí muitas pessoas falou, mas se for homem? Falei assim, ah, mas Deus me ama. Eu orei esses anos todos, por que que ele vai me dar outro filho homem? Né? Eu orei para uma menina. E eu lembro de quando eu fiz uma oração no ano que eu engravidei, no início do ano que eu engravidei em novembro, né, do ano passado. No início do ano eu falei assim para Deus, me dá a oportunidade de ser mãe novamente, de gerar, independente do sexo. Eu só lembrei dessa oração depois que eu descobri o sexo do Daniel, porque eu questionei ao Faz a Senhor. oração correta, né? Eu questionei ao Senhor, não duvidando de quem Ele é, mas eu falei, Senhor, por que mais um filho homem? Com tudo que eu passo com os meus filhos, né? E ver o cuidado de Deus em todos os detalhes. Então, essas palavras, né, principalmente a de hoje, mexeu muito comigo, porque eu tenho vivido pequenas restaurações, grandes restauração em todas as áreas da minha vida, né? E eu tenho uma palavra que eu tenho recebido há algum tempo, mas o ano passado, nos encontros, eu recebi algumas palavras sobre o de repente de Deus. E eu tenho vivido o de repente de Deus. E eu recebi uma palavra no encontro de adulto, né, sobre o de repente de Deus, de um irmão. No encontro Kids, eu recebi, naquela conversa que a gente teve na mesa, que o Senhor me falou, mas como eu recebi no encontro de adulto, o Senhor foi pregou na chegada do encontro sobre o de repente de Deus. Aí no encontro Kids, o Senhor me deu uma palavra também. E assim eu tenho recebido. Então eu creio que esse ano eu vou viver ainda coisas grandes, grandes restauração. E eu tenho palavras sobre a vida dos meus filhos. Hoje eu entendo que não tem a ver com como eu criei eles ou como eu era imatura, né, em criar os meus filhos. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com os planos de Deus e tem a ver com a permanência. Não che... A história só acaba quando chega no fim. Então não acabou porque não chegou no fim ainda. Eu conheço bem essa história sua, oramos muitas vezes. A Grazi era daquelas que todo domingo, final do culto, estava lá pedindo uma oração para o pastor pelo mesmo alvo. E a gente sempre falou sobre isso. Mas hoje tem uma maturidade, tem uma história, tem um testemunho, tem um ministério. Que bom, 9 anos já de edificar. Glória a Deus por isso. Vamos lá, pastor Antônio Reis. Você tem 1 minuto. Deixa eu só falar uma coisa antes, nós temos só 4 minutos. Vamos tirar a foto de uma vez? É isso, boa, peraí. Deixa eu fechar aqui. Abre a câmera, quem pode abrir a câmera para nós fazermos uma fotinha. Gente, essa foto só tem sentido tirar ela se você posta ela no status, se você fala lá, estou participando do compartilhamento, vem comigo, amanhã tem 6 da manhã, entendeu? Senão não resolve nada. Peraí. Ó, a Clei tá abrindo a boca, peraí. Sorriso. Fiz. Vamos lá, pastor Antônio, 1 minuto. Eu vou ser bem breve, porque eu tenho que sair ainda para trabalhar. Assim, sabe o mais interessante é que quando Deus está no controle das coisas, né, nenhum tipo de dano que você sofre é capaz de impedir ele de fazer o que ele tem que fazer, né? Quando você olha para a história de Jó, sabe, algo que chama muito a minha atenção é que Deus estava no controle o tempo todo, né? Porque ele perdeu muito, ele sofreu muito, mas em momento algum, né, Deus deixou de estar no controle. E às vezes a gente quer tanto uma restauração, mas na medida que os danos chegam, que o sofrimento chega, nós temos a tendência em pensar que Deus não está no negócio, né? E a história de Jó mostra que desde o princípio
Foi Deus que permitiu tudo, no entanto, ele vive lá no final uma grande restituição, né? E eu não tenho muito mais tempo, deixa o pastor Wesley falar. Um ótimo dia a todos, e mais tarde a gente encontra no culto. Um abraço a todos. Levantar a mão, pastor Wesley. Não, era mais pela foto. Bem, Agora o senhor já está com a oportunidade? vamos orar. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar por essa oportunidade inutil preciosa dessa primeira hora da manhã. Foi o Senhor que disse, nenhuma hora poder vigiar comigo, nós estamos aqui, começando nosso dia consagrados ao Senhor, declarando toda a nossa dependência. Usa a administração dessa manhã, uma verdade, uma semente poderosa no nosso coração, e nos dá não apenas dia extraordinário, nós vamos nos encontrar no culto à noite, mas nos dá uma semana cheia dessa medida de restauração, dessa verdade e dessa revelação. Restaura em nós a unidade, o amor, a confiança, a fé em todas as coisas. É assim que eu oro abençoando os irmãos, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, amados? Excelente domingo. Até daqui a pouco. Fiquem na paz. Um abraço, Deus abençoe.